JG de volta para falar sobre a morte de um dos maiores fotógrafos da atualidade. Sebastião Salgado morreu hoje em Paris aos 81 anos. Deixou de herança um legado de 50 anos de carreira. Construiu um acervo diverso, em branco e preto, uma de suas principais características. Entre suas fotos mais conhecidas está essa aqui, que retrata a busca pelo ouro em Serra Pelada, no Pará. A imagem tão impactante que foi selecionada pelo jornal The New York Times como uma das 25 fotos que definiram a Idade Moderna. E foi acompanhado da câmera fotográfica que Sebastião Salgado atravessou florestas, fronteiras e conflitos. Um mestre em observar e retratar as belezas e contradições da humanidade e do planeta. E que definia a fotografia como o espelho da sociedade. A confirmação da morte veio no início da tarde, em uma nota divulgada pela família. O fotógrafo, que viajou pelo mundo sem cessar, contraiu uma forma particular de malária em 2010 na Indonésia, como parte de seu projeto Gênesis. 15 anos depois, as complicações da doença se transformaram em uma leucemia grave. Nascido em fevereiro de 1944, em Aimorés, no leste de Minas Gerais, Sebastião Salgado se formou em economia antes de se tornar fotógrafo. Foi exilado em Paris durante o regime militar. Na França, fez doutorado também em economia, mas acabou trocando os números pelas imagens. Minha esposa, Lélia, ela fazia arquitetura na Escola de Belas Artes. Ela comprou uma câmera fotográfica para fazer fotografias de arquitetura. E eu olhei pela primeira vez através de um visor e isso modificou a minha vida. A partir desse momento, a fotografia começou a fazer uma invasão tão grande na minha vida que 3 anos depois eu abandonei tudo e me coloquei inteiramente na fotografia. Os primeiros registros fotográficos começaram durante viagens pela África, enquanto morava em Londres e trabalhava na Organização Internacional do Café. Viajei no Quênia, na Uganda, na Ruanda, no Burundi, no Zaire, e eu levava uma câmera fotográfica comigo. E quando eu voltava para Londres, as minhas fotografias me davam 10 vezes mais prazer do que os relatórios econômicos que eu tinha que fazer. No início dos anos de 1970, Sebastião Salgado começou no fotojornalismo. E durante um trabalho para o jornal The New York Times, fez um registro histórico. A confusão logo após um atentado a tiros contra o presidente americano Ronald Reagan. Em mais de 50 anos de carreira, Sebastião Salgado viajou por mais de 130 países. Retratou os 4 cantos do mundo. A natureza selvagem, a cultura dos povos e também capturou tragédias humanitárias. No projeto Êxodos, o fotógrafo registrou a migração humana em 35 países. Revelou campos de refugiados, as longas travessias, a fome. Tinha um estilo único de registrar a natureza e a humanidade. Em uma entrevista a Pedro Bial, ele falou sobre o olhar em preto e branco carregado de vida. A cor, para mim, era um momento de grande desconcentração. Então, o preto e branco tem uma ligação, as pessoas têm uma ligação muito mais forte do que a cor. A trajetória de Sebastião Salgado foi contada no documentário Sal da Terra. O filme, dirigido pelo filho Juliano Salgado e o cineasta Wim Wenders, concorreu ao Oscar. Em outro documentário na Globo News, Salgado relembrou os 50 anos da cobertura fotográfica que fez da Revolução dos Cravos, que encerrou a ditadura salazarista e o colonialismo em Portugal. Sebastião Salgado lutou incansavelmente por um mundo mais ecológico e também mais justo e humano por meio das lentes da câmera. Ele não gostava só de retratar o que via e sentia, queria documentar as experiências e ao longo da vida foram muitas. O jeito único de observar o mundo era sempre uma oportunidade de conectar a vida dele com a história.
Eu acho que o tipo de fotografia que eu faço, que é uma fotografia documental, uma fotografia de reportagem, onde eu passo bastante tempo para realizar, é uma fotografia que eu me aproximo muitas pessoas, não só fisicamente com a minha câmera, mas me aproximo espiritualmente.